Amanhã, 2 de abril, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Essa data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 2008. Nós estamos aqui conversando com a Carla, que é mãe do João Lucas, com a Yara, que é psicóloga, e com a doutora Simone. Antes da gente dar continuidade à nossa conversa, eu queria chamar vocês para a gente ver uma matéria que a equipe dos Todas as Coisas registrou isso, que é uma exposição de fotografias no shopping center aqui da capital. E conversou com os visitantes sobre o tema, que é o autismo. Um mergulho no mundo azul. Essa é a experiência que quem passa pelos corredores do Araguaia Shopping vai ter até o dia 22 de março. Isso porque a exposição da fotógrafa Selma Cândido oferece, além de belas imagens, muitas informações sobre o transtorno do espectro autista. O autismo é um transtorno que afeta o desenvolvimento. Os autistas têm dificuldade de comunicação, por isso enfrentam todos os dias centenas de desafios. Segundo a ONU, existem no mundo 70 milhões de autistas. Aqui no Brasil, 2 milhões. E mesmo assim, muita gente não sabe do que se trata. Você sabe o que é autismo? Não. Você sabe o que é autismo? Não. Já ouviu falar, nem desconfia? Já ouvi falar, mas não me recordo. A senhora sabe detalhes? O que acontece com a pessoa? O que a pessoa tem no autismo? Não, não sei não. Algumas pessoas até sabem, mas não têm muitas informações. São crianças que requerem um cuidado a mais, uma atenção a mais. Mas isso não as difere das demais. Eu sei que é uma criança que é especial, né? E aí eu já tive contato com crianças assim, parece que elas ouvem tudo mais alto, sentem cheiro mais forte. E é meio, vamos dizer, antissocial. Tem que ter uma forma diferente de lidar. O autismo é uma deficiência de socializar, né, com a pessoa, então não consegue manter o foco, mas nunca tive amigos nem conheço alguém com autismo, sempre de fora, uma opinião de fora, mas nunca convivi com alguém com autismo. Não sei se eu tenho autismo, não sei, né? Para este psicólogo, é exatamente conhecimento que falta. A gente ainda está numa fase de explorar e realmente mostrar para a sociedade a importância de projetos como esse, justamente para mostrar mais o que realmente é o autismo. A gente vive numa sociedade que, infelizmente, ainda não está preparada para lidar com a dor do outro. Essa sociedade, ela é muito... o primeiro conceito sempre vem do julgamento. Então, assim, projetos como esses são extremamente importantes para mostrar para a sociedade que não existem várias mistificações em cima do autismo, que a gente precisa quebrar vários paradigmas, que a gente precisa romper certas barreiras. Pois vou completar a pergunta dele aí para a Yara. Quais são as barreiras que a sociedade tem que romper para poder aceitar as pessoas com autismo, para que a inclusão aconteça de verdade? A primeira delas é a informação, né? Saber os limites, as barreiras que impedem uma pessoa com autismo de ser inserida. Na verdade, o autismo ele é uma dificuldade na linguagem e na interação social. Então, uma criança com autismo, quando ela está na escola, que é onde a gente vê a primeira barreira, né? Onde ele começa a se relacionar com amigos, então é conseguir favorecer momentos de comunicação, de interação, que é a maior dificuldade da pessoa com autismo. Quando se tem a informação, quando a gente passa até para os coleguinhas de sala como que é esse amigo, todo o comportamento da classe muda e ele passa, então, a ficar mais inserido naquele contexto. Ao invés de só estar lá, ele realmente participa de tudo. Carla, e as escolas estão preparadas? Porque a gente ouve falar muito em inclusão, a gente ouve falar de muitas escolas que aceitam crianças que precisam desse direcionamento, que tem pessoas para ficar com essas crianças, mas que na prática não funciona dessa forma como deveria ser, né? As escolas, eu acho que elas vivem também um processo de aprender a receber esses alunos com autismo, porque antigamente eu acho que os pais colocavam sempre em escolas especiais e muitas vezes nem saíam com essas crianças de casa, né? Sempre houve muito mito realmente em relação
ao autismo por estar ligado também a desenvolvimento intelectual. Como a doutora Simone disse, existem vários graus, do leve até os mais graves. Mas esses casos graves, às vezes, são acompanhados de déficit intelectual. Então, esse processo eu acho que é novo para as escolas. As escolas em Goiânia estão aprendendo. Onde que o João Lucas estuda atualmente, assim, eu estou bem satisfeita porque não era o colégio dele quando eu recebi o diagnóstico. E a gente chegou na reunião, falou que o João Lucas era autista, eles falaram que tinha vaga, falaram que ele teria uma acompanhante terapêutica, que é o que toda criança com autismo tem que ter, por lei, independente se ela estuda em escola pública ou privada, porque a escola privada também é uma concessão do Ministério da Educação. Então, essa criança tem que ter... O pai, então, não precisa pagar. Porque em alguns casos eu já ouvi falar que o pai paga para ter esse acompanhamento. O pai paga porque, normalmente, às vezes, ele conhece o pai que tiver condição financeira, né? Porque ele conhece o profissional e porque, às vezes, ele tem medo do filho ficar sem um acompanhamento necessário. Mas é algo novo que precisou de lei, inclusive quem estiver assistindo, as pessoas podem ir na delegacia, porque se negar a sua vaga, a vaga do seu filho, isso pode ser denunciado na delegacia. Havia até uma conversa de criar uma delegacia para pessoa especial. Já tem. Já tem, né? Foi montada agora, ela junto com a delegacia do idoso, que é a delegacia do deficiente, porque teve que se enquadrar também o autismo nessa lei, porque para poder ele ter todos os direitos de um deficiente, seja físico, visual, aditivo. Inclusive, existe uma carteirinha, né, para o autista, né? Existe de identificação. É um processo novo aqui também, do ano passado, no estado de Goiás, que eles fizeram pela Secretaria Cidadã, se eu não me engano. Isso ajuda ao autista ter prioridade. E eu fiquei sabendo essa semana que a minha paciente era delegada da delegacia do idoso. E ela disse que agora ela acabou de inaugurar a delegacia do deficiente, que ela fez, justamente porque esse tipo de pessoa de 0, qualquer idade até o idoso, estava sem onde procurar. Então, no caso, por exemplo, ela funciona chamando Ana Lívia. Ela, junto com a delegacia do idoso, ela vai ter uma separação, mas é a delegacia do deficiente por conta dessa questão da inclusão, né? Então, questão de prioridade, questão de negar a vaga, a pessoa pode fazer essa reclamação, também procurar o Ministério Público. Mas eu ouço muitos relatos de mães que não tiveram, que não vivenciaram essa boa experiência que eu tive na escola. De realmente negarem vaga, falarem que a criança está quase matriculada e de repente... mas a vaga sumiu. A vaga sumiu. Ou, não, é só para a escola pública que paga o atendente terapêutico. E às vezes a pessoa não sabe isso, que o Ministério da Educação, ele concede para a escola particular. Então, conhecimento, né, gente? Por isso que esses programas... E as dificuldades do dia a dia, né? Porque fazer com que a escola se adeque à criança com autismo é muito difícil. Porque ele precisa algum deles precisa de comunicação alternativa, precisa de alguns cuidados especiais e a escola tem que se programar para isso. E aí cansa, né, às vezes também a família por ter que lutar diariamente para conseguir uma coisa que é direito daquela criança. Para adaptar as tarefinhas, porque como a Yara disse, o processo de aprendizagem, ele é diferente. Então, o João Lucas, por exemplo, ele entrou agora no primeiro ano, os coleguinhas vão fazer prova. O João Lucas não tem como fazer prova igual os coleguinhas, né? A dele teria que ser adaptada por figura e com muito menos conteúdo, né? Então, é toda essa dificuldade. Na teoria, assim, tudo é muito lindo, mas no nosso dia a dia ainda está longe daquilo que a gente sabe que os nossos filhos precisam. Mas eu já vejo muitos avanços e acho que as novas gerações aí de crianças com autismo vão ter mais facilidade. Mais espaço, né? Só queria falar sobre esse projeto que você mostrou do Te Amamos, porque são de duas pacientes queridíssimas minhas, e uma delas é a Amanda. A fotógrafa? Não, as que fizeram, que criaram o grupo, que é a Carla e a Amanda. A Amanda é uma paciente super querida minha, que ela, quando ela fez o diagnóstico, a Carla falou, viveu um luto muito grande. E ela é uma menina cheia de potencial. E eu sempre falava para ela, Amanda, faz alguma coisa pro próximo, faz alguma coisa para alguém. E quando ela foi montar, ela falou o seguinte, que ela sentiu que como que ela ia fazer uma coisa, que ela sentiu que não era a classe social que definia a dificuldade de compreensão do que é o autismo. E que ela viu que ela teria que criar um grupo para todas as pessoas de todas as camadas sociais, porque a falta de conhecimento independe de que classe você está inserida. Então, ela fez o grupo junto com a Carla, junto com a Viviane, que é da natação e mais uma outra, né, Carla, que é um grupo de apoio aos pais, que eles ficavam perdidos sem saber
com quem conversavam, porque o grupo de WhatsApp às vezes deixa a pessoa muito confusa, e esse grupo ele tem feito palestras lindas com profissionais todos extremamente gabaritados para fazer com que o pai se sinta acolhido, né, Carla? Eu acho que foi um trabalho maravilhoso dela. E a foto, a imagem, né, diz muito, né? Às vezes você nem precisa nem falar, né, Carla? A fotografia veio para sensibilizar realmente, igual lá no shopping, as pessoas passam e elas se interessarem e tentarem saber, né, o que é o autismo. E o projeto surgiu desse anseio mesmo, porque nós, como mães, é realmente um momento muito difícil. E eu comecei a me sentir melhor quando eu conversei com uma mãe. Eu falei, nossa, ela passa o que eu estou passando. Ela está me entendendo, ela sabe das dificuldades. Porque, por exemplo, a gente fala muito em amor incondicional. A mãe tem um amor incondicional. Mas aí você vai ver que não é bem assim. Por exemplo, o meu amor, mas eu queria que o João Lucas falasse, eu te amo. O João Lucas tem 6 anos, eu ainda não ouvi, eu te amo. Então a mãe tem um amor incondicional? Será que tem mesmo? E às vezes é bom a gente colocar esses sentimentos para fora. E como a doutora Silmane também disse, é um universo novo. Então esses encontros começaram em fevereiro, um por mês, sempre com um profissional diferente, neuropediatra, fono, psicólogo, vai ter nutricionista também. Porque a gente quer que as pessoas se sintam num ambiente acolhedor, que elas podem falar do que elas sentem, dos desafios. A gente entende, porque a gente passa isso no dia a dia, principalmente quem tem as crianças com autismo com o grau mais severo. Né? Eu vejo muitas mães comentarem que nessas épocas de conscientização, a gente apenas ressalta o autista leve, o que vai para a faculdade, o que está trabalhando, mas elas sentem falta, as mães, de mostrar o meu filho que está lá em casa. O meu filho que de repente é adulto, recebeu o diagnóstico com 8 anos de idade, não foi estimulado, é não verbal e tem que ter um acompanhante. E às vezes pode até ser agressivo, porque não teve essa estimulação. Então esse momento frustra muito, né? é importante para a gente mostrar essa realidade. E o próximo encontro, da Armélia respondendo... O próximo encontro e como que as pessoas podem fazer para participar? Dia 13 de abril, por coincidência eu que vou estar falando, eu, a Amanda... E vai ter também mais a palavra do Paulo Júnior e a psicóloga Aline, que vai explicar para os pais como enfrentar esse momento de luto. No Instagram, a gente tem lá, @projeto TEA_amamos. TEA de transtorno do espectro do autismo. Amamos porque a gente ama essas crianças. Doutora Simone, eu fico pensando realmente que, como você colocou e também a Yara colocou, no momento do diagnóstico, é importante você visar a criança, correr com as terapias, porque o tempo faz diferença na vida dessas crianças. E eu só imagino, que os pais ficam um pouquinho em segundo plano. Aquilo que eles estão vivendo, aquele momento, é o luto que a Carla falou, né? Quando você engravida, você pensa na criança saudável que vai falar eu te amo, que vai responder a todos os seus estímulos, e a sua realidade não é outra. Então é muito importante isso, esses pais precisam de ajuda também, né? Você sabe que, assim, às vezes a gente não consegue mensurar o luto que aquela família vai viver. E muitas das vezes a gente pede para eles entrar em processo também de psicanálise, de terapia, para poder eles conseguirem, porque a gente vê, e a Carla também pode dar uma opinião sobre isso, como os casais se desestruturam. Porque você precisa, por exemplo, a Carla, uma repórter, dedicar meio período para ficar com o filho dela, é muito difícil. Se você tem um emprego de 8 horas, como que você vai ficar seu meio período com sua criança fazendo terapia? Então, assim, você vê que além do luto, precisa de ter um dos pais disponível para ficar com aquela criança em todas as terapias que ela precisa fazer. E em Goiânia, infelizmente, acho que no Brasil, a maioria dos lugares, não tem um centro onde se concentram todos os profissionais. Então, às vezes, ela sai de um lugar onde tem uma psicóloga para dar a volta na cidade para onde tem uma fonoaudióloga, para voltar numa terapia ocupacional, para fazer uma ecoterapia do outro lado da cidade, para, de repente, voltar para a natação. Então, você pensa, hoje, largar meio período que você faz. Ok, ele é meu filho, eu vou largar tudo. E se você não tem condição financeira de fazer isso? E no momento em que você precisaria de mais condição financeira. Então, você vive naquela dualidade. Eu lembro de conversar com o Thiago e falar assim, e agora? Porque a gente não tem condição de pagar tudo que eu li, que o João Lucas precisa, né? E como jornalista, você vai atrás de artigos e de livros internacionais.
Então dá aquele desespero. E o Thiago, na época, ele me falou uma coisa muito sábia. A gente tem que ver o que a gente está conseguindo dar para o João Lucas, né? Esse processo de aprendizagem é como se fosse a construção de uma casa. Então são tijolinhos que diariamente a gente... Tem dia que vão ser 2 tijolos, tem dia que não vai ser nenhum, tem dia que vão ser 3. Então os pais realmente precisam, acho que, mudar a forma de encarar. Quando eles estão tratados, quando nós estamos tratados, nós conseguimos ajudar melhor realmente os nossos filhos, porque vive essa dualidade. Você, às vezes, tem que abandonar o emprego, mas você precisa do dinheiro para pagar as terapias, ou até para entrar com um processo judicial. E quando chega uma família nova no meu consultório, a gente sempre expõe para eles, fala qual que é a sua dificuldade. Se a gente passa uma orientação, você não conseguiu fazer porque a sua rotina é muito cheia, porque você não tem dinheiro naquele momento para bancar tal terapia. Seja sincero, porque ser psicólogo de criança e de uma criança com autismo, você tem que saber cuidar da família. Então, a sinceridade, uma boa comunicação nesses momentos é fundamental, porque aí a gente tenta adequar a realidade de cada casa. Carla, você falou muito em justiça na procura de tratamento. Explica pra gente, que eu imagino assim, que muitos pais que estão nos ouvindo agora ouviram isso pela primeira vez. Então, os planos de saúde, eles têm o dever de possibilitar esses tratamentos, essas terapias. Exatamente. Os planos de saúde, eles têm que arcar, só que normalmente eles se negam quando você pede administrativamente. Então, o primeiro passo é você pedir de forma amigável administrativamente, né? Recebi o diagnóstico do meu filho, ele precisa de tais e tais terapias. Provavelmente o plano vai negar e a partir disso as pessoas podem procurar a Defensoria Pública do Estado, né? Ou podem procurar advogados particulares para entrar com essa ação, entrar com uma liminar para conseguir essas terapias. E é rápido, Carla? O João Lucas a gente entrou em março, saiu mais ou menos em julho. Então, assim, foi relativamente rápido. Só que ainda está no processo. Então, assim, a gente já ganhou 2 vezes, aí agora o plano de saúde apelou. Então, é um processo que a gente fica incerto. Conheço mães também que ganharam e depois perderam, ou que depois a justiça falou que a família tinha que arcar com a metade do tratamento. Então, é tudo muito novo para as escolas, para o judiciário, para os profissionais. Todo mundo. Porque muitos planos, eles têm assim, eles até oferecem, mas tem um limite. Por exemplo, você tem direito a 4 sessões de fono por mês. No caso de uma criança dentro do espectro, ela precisa, por exemplo, de 12. Exatamente. Por isso que o neuropediatra, o psiquiatra da criança vai receitar, vai laudar, porque cada caso é singular. Cada criança tem um déficit e tem uma potencialidade. A partir daquele déficit, como a doutora Simone disse, vai laudar o que aquela criança precisa. O João Lucas precisa de 3 vezes fono na semana, precisa de 2 vezes terapia ocupacional, e ele faz 11 horas de terapia ABA. E, Suzete, foi interessante você comentar isso, porque o que às vezes os planos de saúde fazem, né? Assim, nós pais, a gente comenta muito isso porque é o processo todo muito sofrido, igual a doutora Simone falou, você está com um diagnóstico, você está tentando arrumar a sua família, você está tentando levar na terapia, está tentando arrumar dinheiro, e o plano ainda vem falar que você não tem direito, você tem que ficar naquelas indas e vindas. Desgastante, né? Não, é realmente muito desgastante, tanto que eu me perdi. O que eu ia comentar agora? Não, você dizendo que foi muito interessante eu ter falado isso, porque muitas vezes os planos de saúde, eu até imagino, cara... Lembrei. Eles querem receitar o que o seu filho precisa. Entendeu? Então o plano de saúde falou assim, não, a terapia que a gente vai dar é para você e para o seu marido 1 vez por semana. Eu falei, não, eu já faço terapia. O meu filho precisa de 11 horas. É como no caso extremo, um paciente com câncer. Né? O médico sabe se ele vai precisar de uma radioterapia, de uma quimioterapia, de uma cirurgia, de acordo com aquele caso. É como se o médico falasse que ele tem que fazer quimioterapia e o plano de saúde não. É radioterapia que a gente tem para oferecer. Não pode, não tem como. É só uma questão financeira dos planos, doutora? É falta de conhecimento mesmo? Não é porque, como a Carla diz, como uma coisa é nova, você tem que ter um CID. O CID doença, então você coloca que ele não é uma doença, mas ele precisa ser uma doença para ele estar no protocolo, para que o tratamento esteja individualizado e ele tenha um protocolo para pagar. Porque senão o que acontece? Um indica 15 sessões, outro indica 20, outro indica 10 e o plano fica perdido, porque você sabe que aí
ele tá lá, ele delimita 10, mas às vezes tem um pedindo 20. Mas e se ele precisar de 10? Então, todo esse protocolo de CID, ele precisa ser estruturado. Tudo que é novo precisa passar por votação, entrar no protocolo de tratamento. Então, essas coisas começam via judicial para depois cair naquele protocolo da ANS de vir como o que tem que ser estruturado para ser pago. Então, por exemplo, antigamente você não tinha psicólogo nenhum para o plano de saúde. Né? Hoje o psicólogo, o fonoaudiólogo, os nutricionistas, eles entraram. Relativamente novo a presença de um psicólogo que você, quando eu entrei em plano de saúde, não tinha psicólogo para o convênio. Hoje você já solicita e o paciente consegue. Não todas, mas consegue muitas sessões. Então, assim, o plano tem que se adequar porque também é um tratamento extremamente caro. Então assim, para o plano também não é fácil, mas para o paciente é muito angustiante. Mas ele tem que lutar, ele tem que pedir, porque só através disso, eu ainda brincava muito com a Carla, eu falo, vai lá, vê se você dá certo. Se você não der certo com o tratamento lá, solicita um profissional do seu agrado. Mas vá e pega o que o plano está te oferecendo para você poder ter argumentação com o plano de saúde. Tá certo. Não vamos chamar mais o intervalo, eu quero entender um pouquinho o tema desse dia, desse ano de 2009, que eu não entendi muito, que é, onde que ele está aqui? Tecnologias assistivas, participação ativa. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.